Você quer saber como é que eu fiz para atingir essa amplitude dentro do agachamento? Fica até o final do vídeo que eu te ensino. Bom, depois de vocês terem visto o agachamento aí, como que eu consegui atingir essa flexibilidade, esse grau de amplitude de movimento no meu agachamento? Bom, vamos primeiro citar alguns tópicos que eu quero discutir nesse vídeo. O primeiro deles é mobilidade e flexibilidade. Qual é o termo correto, cientificamente falando? O segundo tópico é alongamento previne lesão? Será? O terceiro tópico é quais os métodos de trabalhar a flexibilidade ou mobilidade? O quarto tópico é quais protocolos a gente pode utilizar, ou seja, quantas séries por movimentos ou por tempo. O quinto tópico é realizar exercícios específicos, como por exemplo, realizar o próprio agachamento, pode ajudar a ganhar flexibilidade? E no primeiro momento, eu quero dizer a vocês que, cientificamente falando, nós discutimos dentro da literatura acadêmica esses termos de maneira bem simples. Mobilidade está relacionado à velocidade de caminhada, assim como esse autor, o Bruns, define nesse artigo dele. O Bruns definiu que mobilidade é inerente à velocidade de caminhada de um indivíduo. Então isso não tem relação com a articulação, mas com a força que esses músculos ou com a potência que esses músculos produzem, suficiente para atingir uma determinada velocidade. Flexibilidade já está relacionada ao grau de amplitude de movimento que você consegue atingir em determinados movimentos, seja agachamento, supino ou qualquer outro exercício. Então, flexibilidade é uma capacidade física do músculo esquelético. Alongamento previne lesão? Bom, esse artigo do Marreu diz que provavelmente não vai ser necessário alongar porque não vai prevenir nenhuma lesão. Eles falam muito sobre energia elástica do tendão nesse caso deste artigo. E quando eles falam sobre energia elástica, eles estão falando sobre a absorção de energia gravitacional, ou energia cinética, que está sendo transferida para aquele tendão. E aquele tendão tem um potencial elástico, ok? Dentro desse potencial elástico, a gente vai saber se a gente vai usar ou não isso. Então, dentro de padrões de movimento como ciclismo, como corrida, como treinamento de força tradicional, que é a musculação, nós provavelmente não vamos usar essa força elástica do tendão. E por isso, aumentar a complacência ou aumentar a conformidade desse tendão segundo a elasticidade maior, enfim, não seja tão necessário assim. E isso não vai prevenir lesão de forma alguma. Agora, em esportes de alto impacto, como por exemplo o futebol americano, ou qualquer outro esporte que envolva potência, né, altas velocidades aí, de velocidades angulares, de rotação da articulação ou de movimento dessa articulação, pode ser interessante sim treinar flexibilidade para aumentar essa complacência do tendão, ou seja, o quanto que o tendão consegue se reconformar e se esticar de maneira elástica e não romper. Então isso está intrinsecamente ligado aos componentes elásticos do músculo e isso também pode ajudar na conformidade do tendão em relação às posições que ele vai tomar dentro de um movimento curto, mas muito rápido. Quais os métodos de trabalhar flexibilidade? Bom, são básicos. Três métodos apenas. Alongamentos estáticos são os alongamentos como a gente conhece de maneira parada. Então eu seguro uma articulação em determinada posição.
Alongamentos dinâmicos. Então, alongamentos dinâmicos é o que nós chamamos de exercício de mobilidade hoje nas academias, mas nada mais são do que alongamentos dinâmicos, que é passar diversas vezes pelo grau máximo de amplitude de movimento daquela articulação sem segurar. E a facilitação neuroproprioceptiva, que a gente não vai discutir nesse vídeo, é um conceito um pouquinho mais chato, mas que também ajuda bastante. Quais os protocolos de alongamento utilizar? Bom, esse artigo aqui nos disse que talvez permanecer de 2 a 5 minutos por sessão pode ser uma boa. E que talvez fazer por pelo menos 5 vezes por semana o alongamento que a gente quer para a articulação, que a gente quer mais amplitude de movimento, pode ser mais interessante do que alongar menos vezes por semana. Então, o ideal é 5 vezes por semana, durante 2 a 5 minutos de alongamento daquele músculo, para ganhar flexibilidade e, consequentemente, aumentar a amplitude de movimento daquela articulação ou daquele movimento que você quer. Realizar exercícios específicos pode ajudar a ganhar flexibilidade? Bom, este artigo aqui nos diz que o treinamento de força tradicional pode trazer sim ganhos de flexibilidade. E, de qualquer maneira, realizar os exercícios de maneira específica pode te ajudar a ganhar bastante amplitude de movimento. E que talvez os alongamentos sejam até desnecessários, porque os ganhos de flexibilidade no músculo são equivalentes quando a gente equipara treinamento de força apenas ou alongamento apenas. E a gente pode também juntar treinamento de força com alongamento e apenas alongamento. E mesmo comparando esses dois trechos, unindo o treinamento de força com o alongamento ou comparando ele com apenas alongamento, a gente vai ter os mesmos ganhos de flexibilidade, por incrível que pareça. E o treinamento de força promove, além de flexibilidade, o ganho de força, que é outra capacidade física muscular muito importante. Então, apenas treinar força e apenas realizar os movimentos com uma carga externa pode impor sobrecarga suficiente, mecanicamente falando, para aquela articulação, para aquele músculo, para ganhar flexibilidade e força e aumentar de tamanho também, que geralmente é a adaptação mais desejada no meio fitness, né? Então, de qualquer forma, ganhar flexibilidade muscular está intrinsecamente relacionado a treinar e treinar especificamente também o movimento que você quer ganhar aquela determinada flexibilidade. Abraço.